Quem nunca gastou horas treinando um gestor para depois de 6 meses ele ir pro seu concorrente? E aí eu falo, é frustrante, mas aceita que a regra do jogo é essa, tenta ser mais eficiente como você treina, mas não vai deixar de fazer por causa disso. Sabe até um ponto a gente começou a falar, eu com o meu irmão essa semana, e por que é tão difícil a questão de construção de cultura, valores? Eu tô batendo bastante o ponto nesse nosso papo, porque aí a gente chegou numa conclusão, também porque o turnover é alto. Fala fera, bem-vindo a mais um podcast da Brasel, aqui em Campinas e região. Vai ser um prazer hoje conversar com o João. Muitos de vocês já conhecem ou não conhecem ele, mas conhecem a empresa. A gente está falando da Berna, então a gente conhece bastante produtos de origem alemã, de alta qualidade. Inclusive, se você está indo nos encontros de negócio da Brasel, você está vendo a Berna lá. Então, é bem gostoso, além de ser legal de conhecer a história, é bem gostoso também de encontrá-lo, né? Então vai ser um prazer aqui falar com o João Rodolfo. Cara, não vou arriscar falar seu sobrenome. É Heffeli. Heffeli. Cara, você é da família, você já está há 3 anos como diretor da Berna. Isso. E o assunto hoje vai, cara, como você faz, como manter um legado. É uma empresa de 55 anos e vamos bater um papo aqui um pouco de gestão, um pouco de governança familiar, de como que é trabalhar com família. Acho que a grande maioria de vocês tem esta questão. Eu trabalho com meu irmão, você trabalha com a tua esposa, enfim. Então, como que a gente traz isso? Como que a gente faz esse tipo de gestão com cultura, com valores, com princípios? Então, quando a gente conversa com uma empresa longeva como a de vocês, é bacana da gente tentar trazer esse conhecimento e esse aprendizado para os negócios que a gente tem. E falar um pouco de liderança também, que não deve ter sido fácil tá no sapato que você tá, né, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar pela história, então? Bora, conta um pouquinho aí, Berna e João aí, mistura as duas coisas que vai ser bem bacana. Vou começar contando de onde tudo começou. É engraçado, a nossa razão social é Brasalimente. Né? O pessoal fala, nossa, o que é Brasalimente, né? Porque o meu avô, quando ele veio para o Brasil, ele veio para fazer exportação de carne. Então, ele fazia principalmente controle de qualidade, então para garantir que... Para mandar a carne... Para mandar para a Suíça. Legal. Isso ele trabalhava como CLT lá, como prestador de serviço. E aí em 64 ele começou, junto com o primo dele da Suíça, mandar alguns produtos para lá, então mel, castanha... Eu falei alemão, produtos alemães, produtos suíços, falei errado, perdão. Meus avós, meu pai... Tudo suíço, tá, legal. Então começou em 64, com uma atividade em paralelo, por isso que Brasil Alimentos. Mas a Berna que a gente conhece hoje mesmo começou lá para os anos 70 e eu acho que a nossa história faz muito jus àquela frase que na crise também existe oportunidades. Se adapta. Né? Porque foi a crise do petróleo lá de 73, depois teve uma outra em 79 e as exportações de carne não estavam tão boas, então a economia financeira do meu avô não estava muito boa. E como meu avô na Suíça ele fez o curso técnico de açougueiro, então lá você faz 3 anos de teoria e prática, assim como meu pai também fez mais para frente. Ele falou, vou começar a vou abrir um açougue e aos poucos, bem step by step, eles começaram esse açougue em 70, 73 e a minha avó, que também era suíça, que ficava atrás do balcão atendendo os clientes. Assim então é pequeno negócio que a gente vê hoje. Antes era uma trading e depois eles transformaram, construíram um açougue e começou assim. Isso, que teve mais sucesso. E era interessante, é uma época onde São Paulo, né, muita gente acha que a gente é do Sul, mas bem na verdade a gente é de São Paulo, capital. Tinha muito imigrante na época, todos os donos de empresas multinacionais, alemãs, suíças, o ramo hoteleiro também tinha muito chefe de cozinha francês, europeu, eles né, acabam vindo no açougue da nossa família, nossa boutique de carnes, que aliás, era em São Paulo, isso? Em São Paulo, no Brooklyn. Que hoje vocês estão mais perto da gente, né? Hoje vocês estão... Isso, a gente está em Louveira. Então a minha avó falava francês, um pouquinho de italiano, então ela começou a atender as demandas desses imigrantes, né? E também fazer produtos sob medida para o que os chefes de cozinha queriam para servir nos hotéis
intercontinentais lá que eles tinham, né? Assim que a gente começou. E essa parte industrial começou bem, na verdade, em 82, né? Então... Tô mexendo até com cuidado aqui. Não, tudo bem, fica tranquilo. Mas... isso aí eu ia falar que não, isso aí não tem cópia, isso aí é só original mesmo. Mas essa daqui que é a loja inicial. Isso, essa foi... O açougue inicial. Não sei se essa foi a primeira, que ela foi a outra. Sei que a gente chegou a ter 3 açougues em São Paulo. E respondendo também uma das perguntas, né? Qual que foi, assim, o momento mais desafiador da nossa empresa, que a gente sabe... Toda empresa tem seu momento de é tudo ou nada, né? E a nossa foi também mais ou menos meados de 79, quando também começou a segunda crise do petróleo, né? Meu avô estava fazendo uma baita terraplanagem em Cajamar, então nosso frigorífico, bem na verdade, era para ser em Cajamar. E daí a economia começou a diminuir, então aquele Brasil lá de crescer 7,8% ao ano não era mais essa realidade. É uma época que também começou a surgir cambial pra caramba. Os supermercados também mudaram muito a nossa paisagem, né, de como o consumidor comprava o dia a dia. Que antes era mercearia, era no açougue, ele ia em cada lugar, cada comércio era especializado e o supermercado começou a juntar tudo numa coisa só, né? Exatamente. E parece que é uma coisa pequena porque a gente já nasceu nessa era, mas para lá era uma baita de uma mudança, né? Então, e daí, sobre tudo isso, ainda, né, o que aconteceu foi que nessa época começou vamos chamar de federalização do controle de qualidade da carne. Né? Que hoje é o que a gente conhece como o CIF, que, diga-se de passagem, é o que colocou a carne brasileira no mapa do mundo. Legal. Então gerou uma padrão de qualidade, mas vieram com regras muito duras no começo e de um dia para o outro a gente teve que fechar o nosso açougue, né? Eles foram lá, lacraram o mesmo açougue e muito rapidamente tivemos que tomar uma decisão onde que a gente vai continuar produzindo. E aí, nessa época vocês estavam com açougue ainda? Estávamos com açougue. Não tinha fábrica ainda? Estava começando a fazer a terraplanagem. Meu avô, um cara muito assim, minucioso, planejando cada porta. E aí para tudo. E aí que a gente comprou esse frigorífico, que nada mais era do que uma massa falida. De um frigorífico que fazia abate de frango em Louveira, onde a gente está até hoje. Então... A gente começou essa fase industrial da Berna em 82, né? Me tira uma dúvida, agora eu fiquei até com curiosidade. O Berna veio por causa da massa falida ou era a marca vinda junta ou não? Me conta o porquê Berna. Sim. A Berna sempre foi Berna. Então, desde quando abriu a boutique, era Berna. Carnes Berna, exatamente. A gente teve esse logo aqui também, uma época. E por que Berna? Que era o... A minha avó... Brasalimente, né? Isso. Essa continua sendo a nossa razão social. E é a capital da Suíça. E era de onde a minha avó vinha. Faz todo sentido. E a minha avó tinha muitas saudades. Essa é uma que eu acho que o meu avô ele era mais... se aclimatizou mais o Brasil. Agora a minha avó tinha muitas saudades da terra natal. Que legal, legal. Né? Cara, e me conta uma coisa. São seus avós... Aí veio a segunda geração, que é seu pai, sua mãe? Isso. E tios também? Quando é assim, a família inteira trabalha junto, né? Então, a gente tinha meu avô, quando começou a açougue, tinha um sítio aqui em Campinas, chamava Pedra Alta, que hoje virou um bairro de condomínio. E lá, todo final de semana era assim. Durante a semana era o açougue, a família inteira pegava, vinha para Campinas, porque aqui é onde a gente criava o porco e o vitelo que a gente usava no nosso açougue, né? Então, a família inteira, eu tenho 2 tias, né, por parte de pai, que também trabalharam bastante na empresa, nesse meado aí dos 70, 80. E em 1990 foi quando entrou a minha mãe na jogada. Exatamente. E, bom, assim, então, só recapitulando. Então, em 82 comprou esse frigorífico, em 90 entra minha mãe na empresa, e aí o grande desafio é como você sai de um volume de açougue para um volume de indústria. Porque, às vezes, você é catapultado a ter que fazer mais volume. Por mais que naquela época ainda o nosso produto era muito de nicho.
Então foi aí que a gente teve que realmente comprar a briga e entrar no supermercado, né? Então antes vocês ainda estavam vendendo nichado... Para os alemães, para os suíços, para o dono, para o chefe de restaurante do hotel, etc. E depois quando é que a gente começou a virar uma marca mesmo, né? Quando foi para o supermercado. E conseguir fazer... Até esse momento, tipo, era boutique departamento de marketing, RH, não tinha nada, era... Tinha minha tia que fazia umas embalagens, uns catálogos maravilhosos, tá? Eu tenho que falar que ela tem muito bom gosto, mas realmente quando vai no supermercado... Aí virou... Você pode dizer, seria, cara, a profissionalização da gestão foi junto com esse movimento de ir para o varejo, para o supermercado. E também teve essa parte da industrialização, né? Porque isso é muito mérito realmente da minha mãe. Minha mãe, ela é gestora, ela fez química, né? E ela que realmente assumiu a bronca de transformar uma cozinha numa indústria, né? Então, criar procedimentos, boas práticas, treinamentos, tudo isso é muito mérito da minha mãe, né? E isso tudo foi meio de dar um passo para trás da terraplanagem para voltar a comprar massa falida, cara, revisar aquela... Era uma indústria já. Sim, era revisar aquele galpão, aquela história e começar um processo novo. E é aquele momento no empreendedorismo que é tudo ou nada. Naquele momento, tanto é que o sítio que a gente tinha em Pedra Alta teve que vender, hipotecou casa... factory, duplicata, tudo aí que... Cara, vocês são suíços, mas sabem bem como que funciona a vida de um brasileiro empreendedor, né? E eu acho, assim, eu gosto muito de falar isso, né? A gente não fala muito do cemitério dos fracassados. A gente só quer ver quem foi bem sucedido. E agora que tudo aconteceu e virou história, parece tudo mais fácil, não? Mas... você pode ter a melhor ideia, você pode ser a pessoa mais esforçada, mais inteligente com dinheiro. Se você pega o timing errado, principalmente falando de Brasil, que é um baita desafio, que às vezes a maré muda muito rápido, você acaba não estando mais por aqui para contar a história, né? É verdade. E a gente normalmente lembra de contar os louros, e acho que é isso que é legal, de Abrazel, de estar todo mundo junto, que antigamente ninguém se conversava, e agora tá todo mundo começando a conversar, e agora tá começando a trocar figurinha. E eu acho que o grande ganho é trocar figurinha daquilo que se apanhou e de repente, peraí, cara, tô pensando em fazer isso, cara, não vai por esse caminho, porque, cara, tentei deu errado, ou vai por esse caminho que tá dando certo, vamos junto. Então, acho que até a ideia de ter um podcast importante. É isso, de trocar informação pra, escutei uma parte da história que fez sentido pra mim, cara, vou dar uma ajustada no leme aqui para ir para um outro lado lá, né? Porque o empresário é muito solitário. Porque no final, quem toma uma decisão é a gente. E em família, é mais solitário? Hoje, da terceira geração, são quantas pessoas na gestão? Bom, eu estou na empresa bem, na verdade, há 10 anos, né? E assumi há 3, há 4. E o meu irmão ficou com a gente também 5 anos, né? O meu irmão, ele era... mais da parte técnica, engenheiro, então ele ajudou muito a gente na empresa a modernizar, né, que toda indústria tem esses ciclos de renovação, né, por mais que você não queira investir, tem hora que você tem que investir, você tem que modernizar seu pátio industrial, e isso foi uma herança que meu irmão deixou para a empresa. Depois ele acabou, aí quando a gente for falar da parte de sucessão, posso dar mais insights sobre isso, mas... ele e meu pai acabaram não se dando muito bem, meu pai ainda estava muito ativo na direção naquela época. Seu irmão mais velho? Mais velho, ele é 1 ano e meio. Bem próximo. E agora ele está morando na Suíça lá. Tá super bem também. Legal, bacana. E é só vocês dois, é só vocês da terceira geração que estão na gestão da empresa? Sim. Ou tem outros primos também? Não. Tá. Legal. E hoje é só você da família que está na gestão ou tem outras pessoas da família? A Pérola, né, a minha mãe, ela continua, mas muito mais como consultora e na parte de desenvolvimento de novos produtos. Que isso é uma das coisas que, desde quando surgiu a Berna, eu percebo sua mãe que é a química. Tá, legal. Que entende de processo de produção. Desde 1990 tá na empresa, né? Legal. E ela que cuida do nosso P&D.
E meu pai legal isso, também continua lá, mas mais me ajudando a visitar cliente. Ele adora visitar no comercial. No comercial. Que legal. E, cara, me conta uma coisa. Parte cara, você tá com 32, é isso? 32. Você tá 32, uma empresa de 55, provavelmente o teu corpo de diretrizes é tudo mais velho que você, né? Então, tipo, os outros diretores devem ser mais velhos. Como que cuida de cultura? Como cuida de valores? Como cuida de propósito? Cara, como cuida de a parte eu até tô perguntando isso porque dono de bar e restaurante, e eu tenho visto cada vez mais estar preocupado com isso. Antigamente, a gente... Cara, vai fazer a gestão, meu irmão fala até na cozinha, a gestão antigamente era uma porrada, faz porque eu tô mandando. E hoje em dia a gente não consegue mais ter esse tipo de gestão, você tem que sentar, cara, peraí, esse cara tá alinhado com a nossa cultura, ele tem os valores que a gente tem, é isso que eu quero, vou contratar comportamento, não vou contratar parte técnica a gente ensina, enfim. Então, são coisas que até pelo que eu estava comentando, né, o prazo de vida no médio de um restaurante no Brasil é 4 anos. Então, não dá tanto tempo de construir valores, cultura, etc. E você pegou uma empresa que já tinha valores, você participou nos últimos 10 anos, mas mesmo assim, você é o familiar, mas é mais novo. E aí, como que mantém toda essa tradição com todos esses desafios? Olha... As perguntas estavam mais fáceis. Desculpa, não, eu empolgando. Se eu puder dar uma dica para quem está nos ouvindo aqui sobre Legal. Você que está entrando numa empresa familiar, tem que ter humildade de enxergar que assim, se eles chegaram até aqui, alguma coisa eles fizeram de certo. Claro, a forma às vezes é diferente, que nem você falou, né, Matheus? Antes era mais no grito, na porrada. Hoje você não vai muito longe desse jeito e pensando no longo prazo, é melhor que mudou, né? Com certeza. Mas, assim, no nosso caso, primeiro que, falando de sucessão, eu comecei muito novo na empresa, né? Então, falando assim, nossa, o que é muito importante na sucessão? É realmente você ir transformando isso numa coisa natural. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estava dentro da Berna, né? E falando de cultura, assim, o meu pai e minha mãe sempre tiveram muito presente no dia a dia, fazendo, vamos falar, microgerenciamento. Então, eles conseguiram durante muitos anos dar o toque do que eles aceitam e o que não aceitam, o que eles valorizam e não valorizam dentro de uma empresa. E eu sei que, nossa, para fazer aquele plano de cultura com consultoria, tal, para estar escrito na lousa... Na parede lá e tal. É uma puta de um trabalho. Mas, às vezes, é uma coisa muito mais das atitudes do dia a dia que você vai construindo sua cultura. Lá para frente você pode até colocar na parede, porque deve virar uma coisa óbvia. Deveria ser uma tradução do que é o que acontece. É aquilo, né? A cultura... Ou, eventualmente, até uma coisa que, cara, não está acontecendo, mas eu pretendo que seja o que vai acontecer, né? Mas, no final, ela vai traduzir o seu jeito. Então, por exemplo, eu posso ir num monte de palestra que fala, pô, como é que você tem uma equipe de vendas agressiva que toca sino e toca buzina e tal... Eu sou assim? Não vai ter. Então, no longo prazo, eu não vou conseguir sustentar isso. Ou eu vou ter que contratar algum diretor que seja. Aí tudo bem. Né? Então, o CEO não é obrigado a ter todas essas facetas, né? Mas é muito importante você ter o autoconhecimento. Tanto é que quando você faz cursos de falar, pô, como é que eu vou definir a cultura da minha empresa? Começa com o autoconhecimento. Quem é você? Né? E dar o exemplo. Esse é o ponto número 1. Tanto é que teve o nosso mantra de empresa hoje surgiu de uma forma muito espontânea. Não foi uma equipe de marketing que falou, como é que a gente vai fazer uma frase da hora e tal. É assim, nós só vendemos para os nossos clientes o que isso eu achei fenomenal. E a gente pode falar isso com propriedade, colocar na parede, porque primeiro a gente viveu, para depois escrever. Então, é muito melhor você primeiro viver, falar assim, olhar para trás e falar, pô, realmente essa frase representa os meus últimos 5 anos e depois colocar na parede. Não, eu acho que eu quero até que você repita
que quando eu vi a primeira vez numa palestra, na realidade você fez uma apresentação da Berna num dos primeiros encontros de negócio e tal. Foi. Você falou, caceta, velho. Tem algumas frases que são super... Elas traduzem o que você como líder ou dono da empresa vivencia ou, cara, busca vivenciar, né? E eu achei muito bacana, que a gente só serve para os nossos clientes. O que nós só vendemos aos nossos clientes, o que damos aos nossos filhos. O que damos aos nossos filhos. Acho que, tipo, quando você fala de comida, isso passa uma segurança. Você fala, pô, peraí, é isso que eu quero botar no meu prato, é isso que eu quero botar no prato da minha família, né? Sim. É muito legal. Mas é aquilo, uma coisa é falar essa frase, outra coisa é quando... Você teve um erro de produção que veio um produto sem tempero, você está com 300 quilos no mercado, você tem que fazer um recall. E aí? O que você vai fazer agora? Mas é para isso que serve, aí eu concordo que é para isso que serve a tradução do consultor, se for preciso, para botar na parede, o que a gente faz? A gente vai servir? Não, então pode... porque é aí que ajuda a tomar as decisões certas de acordo com aquilo que você acredita, né? Mas assim, Matheus, falando bem resumidamente, assim, de quais são os valores e a cultura da Berna? Primeiro é esse. Não quer dizer que a gente acerta sempre, a gente erra. Faz parte. Mas outra coisa também que eu acho que vem muito mais do meu jeito de ser é quando você errou, você admite enfaticamente que você errou. Parece uma coisa besta, mas é aquele tipo de coisa que você consegue fazer no dia a dia. E isso vai gerar cultura. E daí quando você menos espera, os seus gestores também estão começando a fazer a mesma coisa. Erra e resolve rápido do que tenta... Errei, eu sei que eu sou o diretor da empresa, mesmo assim eu errei, me desculpa, e como é que a gente vai resolver esse problema? Né? Legal. Como é que você traduz agora essa cultura? Vamos pegar o elemento da qualidade. A gente tem a reunião das 10, que é a reunião que a gente faz diariamente, pontualmente às 10 da manhã, sem exceção. Claro, feriados e Natal a gente não faz. Algumas exceções já marcadas no calendário. Então, como é que a gente faz a gente destila esse conceito? Nessa reunião, a gente vai falar de toda a não conformidade que chegou no nosso sistema do nosso saque, isso falando com nosso gerente de produção, PCP, todo mundo lá, vendas. Então a gente vai tratar cada uma dessas não conformidades. Até pouco tempo atrás a gente via cada uma das devoluções nessa reunião, então era 45 minutos só vendo o problema. E o desafio do diretor é assim, aonde que eu tenho que fazer microgerenciamento e aonde que eu tenho que fazer macro. E só para pegar que esse ritual é um ritual bacana, que pouco dono de restaurante usa, não que necessariamente tem que ser a mesma estruturação, mas você tem um momento importante no dia com as principais lideranças para ver qualidade de produto, qualidade de saque do cliente, o cliente reclamou que o produto não estava legal, o restaurante que você vende, cara, falou que deu problema na entrega, todos os tipos de problema que você teve em entregar a qualidade que você tem, vocês param um momento no dia para conversar. Só para você, dono de restaurante, pegar... É a mesma coisa de você ter, por exemplo, um saque. Um saque não. Um NPS dos seus clientes. Então, você faz uma pesquisa com o seu cliente no final do coisa. Responde aqui pra gente. E ele fala que a comida não estava legal, ou ele fala que o prato veio frio, ou ele fala que o garçom não atendeu direito. E você não faz nada com isso. Cara, você tá falando, cara, eu pego todas essas informações que a gente poderia pegar também e chegar no dia seguinte, vamos ver o que... Eu tô falando isso porque a gente não tinha essa cultura no Benedito, a gente fazia no sentimento, pô, eu tô achando, né? Quando acontecia um BO. Quando acontecia um BO, vai atrás, resolve, a gente é muito daquele negócio, cara, desculpa, errei, deixa daqui que eu vou resolver. Mas não tinha um ritual, e a gente tá falando agora de rituais que constroem cultura, constroem liderança. E hoje não, a gente tem um aplicativo agora que chama Falaê, que é do Bernardo, do amigo. E agora não, todo mundo tem que parar, olhar uma vez por semana, não está todo dia nosso lá ainda, uma vez por semana e a gente parou de falar qual que é a reclamação do cliente. Não, qual que é a dica do cliente? Porque se o cliente parou para falar para a gente que o prato estava ruim, ou que o atendimento não foi legal, ou que chegou fria a comida no delivery, enfim, qualquer coisa, é uma dica que ele está dando para a gente melhorar. Então, até para mudar o mindset da turma. E aí, todas as equipes, cozinha e salão, tem que parar, olhar isso aí e falar, pô, peraí, que dica que ele está me dando? Como que eu posso usar isso para melhorar meu trabalho? Eu acho que falando assim, né, Matheus, dando um exemplo de restaurante, é o TripAdvisor. Você tem uma rotina de 2 vezes por semana,
Veio outro TripAdvisor. Mas a gente só tem um comentário por mês. Tanto faz. Nem se for para sentar na mesa para escrever o número 0 no papel, você vai fazer isso. Vai demorar 2 minutos. Mas a constância disso é o que... É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. É o rezar a missa aqui, é o ritual, né? É o que... Essa rotina nossa, claro, isso aí já existe desde que me dei por gente a reunião das 10. A reunião às 9, daí virou a reunião às 10. Mas uma coisa que eu mudei nela, e fica como dica aí, isso chama Shop Floor Management, né? Vem da filosofia Kaizen, da TKM, a questão lá do Toyota, dia de produção. E eles falam muito assim, cara, se isso é importante para você, tem que estar na lousa. E lá o nosso negócio é exatamente isso. A gente tem os nossos KPIs de logística, de venda, de nota fiscal, de não conformidades interna e externa, e tá na lousa. E daí no final a gente faz uma coisa, minha gerência detestou quando eu vim com essa ideia. Vamos lá, todo diazinho e tem uns post-its. Nome de cada gestor que participa da reunião e os post-its. Não, conformidade de tal coisa. Vai refazer o Mostra-me? Vai fazer um treinamento de novo? Guilherme, treinamento, não. Para quanto é que você quer isso pronto? Quinta que vem? Meu amigo, esse post-it não vai sair dessa lousa enquanto não acabar esse negócio. Tem coisa que demora 3 meses para acontecer, mas é melhor demorar 3 meses do que cair no esquecimento, né? Isso é bem legal. Isso é um pouquinho o nosso jeito de fazer a reunião, né? Bem legal. É o to-do list com cobrança, mas muito bacana. E só para complementar, Matheus, para a gente não se prolongar nesse assunto também, quando fala de, eu quero ser líder de qualidade, uma coisa que a gente tem que aceitar é que as pessoas possam trazer os problemas na mesa e a gente tratar de forma natural. Porque às vezes você vai ter um gestor que vai fazer um erro que você vai falar assim, meu Deus do céu, cara. Você fica louco da vida, porque já aconteceu 5 vezes. Como foi errar isso de novo, né? Vamos entender, vamos fazer tipo o backlog do problema, e quando você resolve um problema, cara, tu tem que comemorar. Tu tem que comemorar com a equipe, é aquele momento que a gente fala, nossa, esse post-it já estava aqui há 3 meses, a gente fez uma melhora de processo, parabéns, time. Isso é muito importante, sabe? Legal. Que outros rituais aí você acha que fazem a diferença dentro da Berna para chegar onde vocês estão e ir para onde vocês querem chegar? Olha, isso é muito mais da minha forma de liderar. Eu gosto muito de transparência e ter número. Então, quem trabalha comigo sabe, chegou na minha sala sem uma planilha de Excel na mão para me vender uma ideia, não vai dar certo, e isso é muito importante. E você percebe que as pessoas são muito ruins em número, sabia? É assustador. É muito no cheiro, né? O Brasil é deficitário. Eles fazem no cheiro porque a gente é deficitário em número. A gente não é uma nação que é boa em matemática, né? Isso que é a verdade. Mas eu gosto muito de números, KPIs, e a gente faz com a equipe da direção, no caso dos restaurantes pode ser o maître, uma prestação de contas. Então, uma vez por trimestre, a gente faz a nossa reunião do G10, que são os 10 coordenadores e gerentes, e daí eu tenho que apresentar meu DRE, então todo o meu demonstrativo de resultado, como é que a gente está gastando, GGF, CAPEX, nananana, e aí cada um tem que apresentar o seu. Qual que foi a meta que você atingiu, qual que é o desafio que você está, e no final a gente come um hambúrguer. Legal. Acho que essa é uma rotina que você vê pouco ainda, a não sei restaurantes grandes, né? Que tem mais de uma unidade, mas de você, cara, fechar o mês ou fechar o trimestre, depende de como que é. Então agora vamos olhar linha a linha, vamos olhar o DRE, vamos ver o que atingiu, qual que foi o desvio do que a gente estava esperando, tanto nas linhas de custo como de receita e resultado. Não quero abrir o lucro para o meu meta. Não tem problema, então vamos falar de faturamento. Vamos falar de, sei lá, perdas de reserva, mas algum número tem que ter. Ticket médio, cara, estamos vendendo, cada cliente gasta R$100, cara, a meta era chegar em 110. A gente atendia 5 mil clientes, cara, atendemos 4.800. Enfim, eu acho que, mas é o negócio que você falou. O Brasil trabalha pouco com os números,
a indústria vem, então você pega aí os melhores ERPs que vieram para o Brasil, SAP, Oracle, tudo, cara, são de fora que vieram para cá, e agora a gente está sentindo isso dentro do setor de bares e restaurantes, que, cara, você tem ERPs bons, você tem PDVs bons, que soltam resultados bons. Eu lembro que coisa de 4 anos atrás eu chegava pro pessoal do PDV, cara, mas me dá um relatório decente, ou pelo menos só coluna para eu jogar pro Excel e ajustar. Não, Matheus, a gente não faz porque ninguém pede. Mas, cara, não eu preciso, não consigo cuidar de contas a pagar, contas a receber, cara, ninguém, Matheus, o pessoal só usa o PDV para fazer venda e vai no Excelzão. Cara, nossa, mas que doideira. Hoje, graças a Deus, está um pouco mudando isso, mas ainda esses rituais não são o cotidiano do dono de bar e restaurante, da grande maioria. Claro que você tem grandes redes que fazem isso, e você tem os pequenos que são noiados de número, como eu sou, que também gosta de fazer, né? E também uma coisa assim, né, Matheus, você falou, o RP e tal. Eu sou da seguinte opinião, se não dá certo no papel, não vai ser você gastando 30 mil, 40 mil reais num software que vai dar certo. Vai dar certo. Então, economiza seus 30 mil, faz no papel primeiro, que vai dar mais trabalho, e depois fala, nossa, isso aqui tá ficando bom mesmo. Vamos comprar um RP, alguma coisa assim, né? Não, legal. Simples, porém bem feito, né? Faz simples, porém bem feito. E vamos falar um pouquinho de sucessão, de... empresa familiar, tem a questão de sucessão, tem a questão de relacionamento familiar. Hoje você é a terceira geração e seus avós não estão mais aí. Não. E como que é trabalhar com família? Por que eu estou perguntando? A grande maioria do setor de bares e restaurantes são empresas familiares. A gente não para pensar isso, mas eventualmente, que nem começou o açougue. Tá, teu avô na produção e sua avó vendendo. Bar e restaurante, a grande maioria é isso, cara. Na hora que tá na corrida, filho vem aqui, o filho começa a trabalhar, e a esposa tá trabalhando, e o marido tá trabalhando, e o almoço de domingo mistura com o negócio, a briga do negócio vai pra família, a briga da família vai pro negócio, o filho não se entendeu com o pai. E aí, como que é 55 anos de história familiar e depois cai no seu colo? Acho assim, pergunta simples. Não, pergunta não, claro. Assim, posso colocar no chat GPT para você? Ele traz uma resposta. Olha... Que dicas que você dá para quem tá com o desafio de trabalhar junto com a família? O mais importante, falando assim, do nosso caso, e de novo, eu falo aqui na perspectiva de o objeto estudado, porque quem fez a sucessão mesmo foi os meus pais. Mas olhando para trás agora e vendo o que fez talvez essa sucessão ter dado tão certo. Primeiro eles conseguiram de uma forma muito natural criar esse afeto. Então, quando eu nasci em 93, a gente ainda morava na frente da fábrica, né, uma casinha bem simples, e eu tava lá todo dia na empresa, seja no berço, porque não tinha quem deixar na lavar, e é o que você falou, acho que muito restaurante acontece, quando eu tô com a minha filha, preciso ir pro restaurante, vai junto, senta no sofá ali, tá pequenininha. Tinha que fechar a caixa, tinha que colar a etiqueta, e nossa, desde que eu me lembro que de férias escolar, era metade do dia na estágio. Fábrica, trabalhando e atrapalhando, porque com 10 anos você mais atrapalha que ajuda, né? E eu acho que ao longo do tempo isso criou um afeto meu e do meu irmão pelo esse terceiro filho da família, que é a Berna. E isso é uma coisa que para você, o fundador, ele ama a empresa como se fosse um filho. Por essência, né? Porque tem que amar, porque senão você nem teria feito aquela empresa. Agora, você fazer o seu filho amar essa empresa é outro desafio. Então, isso... E não foi por causa disso que eu tive uma infância menos feliz, porque eu trabalhava algumas horas, então isso foi muito positivo. E também existe toda uma questão de constelação da empresa. E aí a gente não pode ficar enfeitando pavão, falando que a gente fez melhor que outras empresas. Duas variáveis que são muito importantes quando você tem, no nosso caso, a gente teve a sorte de realmente ser o meu pai e minha mãe à frente da empresa e sócios majoritários. Isso faz uma baita diferença. E também não tinha, então, primo, cunhado, todo esse pessoal, que isso que é complicado. Era
composição familiar um pouco mais simples. Favorável, com certeza. E daí outra coisa que é muito interessante nisso, assim, o timing da sucessão. Porque, pensa comigo, Matheus, se o meu pai tivesse me tido muito cedo, quando eu quisesse assumir a empresa, ele ainda está no auge. Não é? Então, eu fico pensando nisso e vejo, nossa, às vezes deu certo também por uma coisa com tão... quantos anos seu pai te teve? E eu tava... ele me teve com 32, 33. Tá, essa é a mesma idade que eu. Legal. Então, aquilo, quando eu entrei, meu pai já tava fazendo o quê? 60 alguma coisa. Que é o tempo que ele já queria meio que não tava com o mesmo ritmo, precisa né? achar alguém para começar a assumir um pouco das coisas. Porque senão vira aquelas coisas que nem a rainha da Inglaterra. Que o cara tava só esperando a mulher com 93 anos não sai do trono, né? Então, é uma questão de timing. E você falou um negócio interessante, porque normalmente, eu tô falando porque a minha família é da aviação Santa Cruz, de ônibus. Você falou da constelação, era uma constelação um pouco mais difícil. Minha mãe era em 11 e a gente era em 44 primos. Nossa! É um pouquinho mais difícil. Mas você falou um negócio que normalmente, quando a gente herdeiro vai entender do negócio da nossa família, a gente sempre tem aquela questão, nossos pais não largam o osso. Então, tipo, a gente fica, o pai tá velho, não quer sair, ou não entende que faz sentido promover, nem vou falar, sair é meio pesado, mas promover uma sucessão, mas eu não tinha parado para pensar da prerrogativa anterior. Dependendo da idade, ele tá novo, tá no auge, só que você já tá na idade também. E aí, pô, peraí, legal, você tá indo bem, você é um cara novo, mas não tem espaço para você, porque, cara, eu ainda estou executando essa coisa. Sim. Então é dos dois lados, tanto de chegar muito cedo, quanto de chegar muito tarde, aí o pai eventualmente já tá cansado, já olha o filho como um moleque, não vê como um profissional, enfim. Não tinha parado para pensar nessa visão. Você não vai falar, eu tenho que ter filho com 32 anos para ele quando tá na hora, tá saindo. Você não fez não é matemática pura e simples, né? Mas... além disso, que nem a constelação familiar nossa também ajudou muito. E muito importante também, assim, se eu puder dar uma dica, né, para quando estiver formando essa pessoa, porque foi toda uma construção, nada foi ao acaso. Acho que meu pai, minha mãe também é muito importante falar isso, porque recapitulando esse assunto, né, de, o filho vai trabalhar nas férias, tal, os pais têm que estar muito alinhados. Os pais têm que estar muito alinhados, porque às vezes... E sócios, né? Porque de repente você tem, por exemplo, você tem irmãos que têm filhos que são primos e seus pais também não estão alinhados, os primos pode ser que essa relação seja mais difícil de organizar, né? Acho que a maior briga com a esposa. Minha esposa é empresária e o pai não acha legal o filho ter que ficar indo trabalhar porque deveria estar estudando. E no meu caso, não. Os dois falam, não, tem que trabalhar mesmo. Meu pai, cara, com 14 anos ele botou para trabalhar em restaurante de amigo dele, nas férias. Pegava ônibus em São Paulo para chegar até o restaurante. Loucura, cara. Fenomenal. Você não tem uma parceira que fala, não, eu tenho medo, porque dá medo de você botar essa filha andar de ônibus com 14 anos. Mas foi muito a nossa história. E antes de acontecer a sucessão, o que eu vejo que foi uma grande oportunidade que eu e meu irmão tivemos é de realmente poder trabalhar em outras empresas. Primeiro, para você entender outras maneiras de liderar, que, né, a gente pode falar um pouquinho de liderança depois, mas assim, qual que é o seu perfil de liderança? Quem é você? Isso você não aprende na escola, nem na faculdade. Você aprende com aquele chato que você fala, um chefe que esse cara é um chato, eu não quero ser assim, e esse cara me inspirou muito. Então eu tive muito essa oportunidade de trabalhar em outras empresas antes. Legal. Cara, você não está falando do negócio de sucessão, de família, e um tempo atrás eu escutei agora não vou lembrar de acho que foi no curso, de uma ideia, na realidade caiu uma ficha que eu não tinha parado para pensar, principalmente para bar e restaurante. Eu vejo muito isso, para a indústria grande, quando você está na sucessão, você fala, cara, isso aqui eventualmente ele vai, um negócio grande, ele vai se perpetuar, né? Ou seja, se eu sair daqui, um dia vai vir alguém e vai comprar o meu negócio.
Então, a família inteira quer sair, vai vir uma outra empresa de alimentos e falar, cara, ó, tem um parque fabril, tem um monte de funcionário, tem uma cadeia de distribuição, você tem lá uma cadeia de clientes, uma carteira de clientes. Então, a gente pensa na perpetuação do negócio fora o fundador, fora a família. Muito dos negócios de bares e restaurantes, e essa foi a sacada que eu falei, cara, normalmente, se a família não assume, morre o negócio junto com o fundador. Sim. É muito difícil. Você não tem um comércio de restaurantes que o pai tá cansado, tá velho, a família, os pais, os fundadores. Entendi. E aí, a ideia que me falaram foi o seguinte. A gente tem que construir um bar e restaurante pensando que um dia você vai fechar as portas. Cara, construir, fiz a minha vida, meus filhos se formaram, foram fazer as carreiras dele, e eu vou fechar as portas. Um dia eu vou lá, vou desligar a chavinha e acabou a conversa. Ou um dia eu vou falir, porque, cara, dono de bar e restaurante, se você não tiver muito focado, é um setor com uma mortalidade muito alta, então você tem a questão dos 4 anos, que, passei desses 4 anos, mas, cara, na hora que você estiver lá na frente, com mais idade, 60 anos, sei lá quantos anos, e, eu vou tentar tirar o pé, não consegue tirar o pé, eu vejo muita história de, o cara, tava na hora do negócio deslanchar sem precisar eu tanto, acontece alguma coisa, o funcionário vai embora, não sei o quê, como são negócios menores, um líder sai, você volta, você é sugado novamente para a operação. Intensivo de mão de obra, né? E é super intensivo de mão de obra, com uma mão de obra super difícil de ser qualificada e altamente competitivo. Então, cara, você tem um cara muito bom, eventualmente aparece alguém para te tirar do negócio. Então, o dono sempre está refém do negócio. Então, cara, você vai acabar fechando, ou você vai acabar falindo, ou você tem que começar a parar para pensar que você está construindo um negócio que é para vender. Aí, para vender o quê? Para os seus filhos ou para o mercado. E aí, cara, quando eu falo, puta, é verdade, não adianta eu ficar fazendo um negócio que daqui 40 anos, se minha filha virar bailarina, eu vou estar lá e vou vir aqui todo dia trabalhar. Cara, não, porque cansa pra caramba, é muito intensivo. Então, ou você vai fazer e vai vender, entre aspas, pros seus filhos, que vão ter um negócio e vão perpetuar, eles, ou, cara, não, dependendo de tal idade, eu tô no topo, tá muito bom, o negócio tá bom, apareceu gente, por que eu não organizo aquela noiva para vender para alguém e vou me aposentar? Organizar 10 anos antes. Só que tem que começar antes. Aí que caiu a ficha. Eu falei, peraí, é verdade. Não adianta eu ter, por exemplo, vou pegar o exemplo do Benedito. Não adianta eu ter o Benedito e eu tô com 44, meu irmão tá com 46. Daqui 20 anos, a gente com 60 e tanto, achar que a gente vai gostar de ficar vindo aqui no Benedito, que as nossas filhas, minhas filhas grandes, e eu vou, cara, não, puta, tem que abrir loja porque o cara não veio trabalhar assim por diante. E é aquilo, se o dono em restaurante, Matheus, é muito isso que você falou, o dono tem que estar lá. Ou você tem um gerente que também... Que acabou virando um dono, um processo de vender. Eu vou vender para esse cara, então esse cara vai comprar... Funciona bem, né? Mas é um grande desafio. E eu acho que vem muito de encontro, por exemplo, você falou agora, nessas 3 outcomes que você pode ter, entre fechar, falir... E vender. Ou vender para tua... Para sua família. Quantos anos tem a sua filha? Quantos anos tem a filha do seu irmão? Talvez com 16 anos, quando ela tiver 16 anos, você já começa a olhar assim e falar assim, eu acho que ela não vai... Não é o... acho que ela vai ser bailarina. Então já começa a preparar teu negócio para vender. Exatamente. Ou para fechar de um jeito inteligente, né? Porque é o que você acaba vendo. Você acaba vendo muita gente já cansado, que perdeu a janela de vender e agora está arrastando um negócio e eventualmente, como o mercado é difícil, esse cara, tudo que ele foi construindo durante a fase que ele estava bem profissionalmente, de repente o negócio começa a consumir tudo o que ele construiu de riqueza, de patrimônio. Então, essa matemática que empresas familiares, um pouco mais estruturadas, a indústria, por exemplo, a empresa da minha família, lá da Santa Cruz, para pensar antes, e o dono de bar-restaurante, eu não sei se porque está apagando incêndio dia a dia, não para pensar, acho que é super importante, né? Ou se não, também entender que custa caro você deixar a noiva bonita. A gente estava num processo desse, a gente tinha a contabilidade interna, e eu falei assim, eu quero uma contabilidade externa, eu quero controladoria, porque, óbvio, eu quero também conseguir passar isso para frente, mas se não for para passar para frente, pelo menos que eu consiga vender para alguém que vai manter esse legado.
Porque é muito triste mesmo quando o fundador ele é pego de surpresa. Né? Ou porque achou que um filho ia assumir e não deu certo, quando foi ver ele não tá com a casa limpa, né? Mas custa. E aí, imagina, aí você tem que fazer essa jornada de organizar para estar pronto eventualmente para uma venda, para uma transição, para uma sucessão, só que você já não tá mais no ápice do vontade de trabalhar, você tá, cara, eu já estou cansado, agora eu tenho que dar mais um passo, eventualmente trabalhar junto, e essa é a dificuldade, que é a profissionalização do negócio, né? E assim, que você falou, né, Matheus? Já tô cansado para tocar, e daí começa toda essa destruição de valor da sua empresa e o mercado são bando de urubu. Eles estão vendo que você tá ficando cansado e... Não perdoa. Não, deixa mais um tempo. Deixa mais uns anos aí, vai. Não quer vender preço. Não, a gente fala que há 3 anos. Não, é complicado. Isso precisa... O pessoal precisa estar de conta. Cara, você tá fazendo o seu negócio para quê? Porque você não vai ser sempre o cara que tá na lida com pique pra caramba e eventualmente faz sentido você profissionalizar, você começar a olhar seu número, você, cara, organizar sua casa, sua contabilidade tá em dia, a sua sucessão, se vai ser para você. Eu acho muito legal um modelo que a gente vê aqui no estado de São Paulo de churrascaria do Sul. Então, você pega o cara que montou a churrascaria, normalmente quando ele começa a expandir, ele vem, pega o melhor churrasqueiro dele, fala, a gente vai montar junto e você vai comprar de mim a participação em não sei quantos meses, e a gente vai, o próprio lucro que vai fazendo, você vai comprando um pedaço de mim, e eu vou passando um pedaço para você, e ele vai entregando para outras. Então tem N maneiras de você conseguir sair do teu negócio um dia, eventualmente se aposentar, vamos falar assim, se aposentar, mas seu negócio ainda ter gerado patrimônio para você ter uma aposentadoria legal, ter uma história legal, ou eventualmente vender, ficar milionário, enfim. Mas tem que parar para pensar no auge e não na hora que está cansado. Né? Mas é muito interessante isso. Mas eu sempre pensei nisso. No restaurante, você precisa de ter parceiros que você confia. E muitas vezes é o que você falou, é o seu gerente que, já está com você há 10, 15 anos. Mas aí tem um conceito na administração que eu gosto muito que chama princípio de Peter. Já ouviu falar nisso? Não. De Peter. É assim, falando de hierarquia de empresa, né? O funcionário ele vai ser promovido até o limite da sua incapacidade. Já viu aquele negócio quando você pega e fala, puta, esse cara é muito bom garçom. Daí você bota ele pra gerir, daí você bota ele pra fazer KPI, e daí o cara pede a conta porque não aguenta, né? E isso também é uma coisa que eu falo assim, aqui que eu me orgulho muito da Berna e da nossa trajetória. Eu acho que é isso que os meus pais foram sempre muito pé no chão. Pé no chão em questão de investimento, de ter feito tudo com capital próprio mesmo, e pé no chão de saber assim, quais são as minhas limitações, né? Então, qual que é meu princípio de Peter? Eu consigo abrir Brasil inteiro, abrir um monte de distribuidor e 3 plantas? Não, e tá tudo certo isso, sabe? Eu acho que me incomoda muito quando eu vejo o pessoal falando, não, tem que crescer. Às vezes o melhor não é você crescer. Falando de um país que nem o Brasil, às vezes, a não ser que tenha uma oportunidade muito grande, ou a regra do jogo. Ou aquele mercado precisa de uma taxa de crescimento. Para você ter uma economia de escala, você vai ter que ter um crescimento, então você tem que jogar o jogo daquele ecossistema, né? O que eu acho que no mundo do restaurante não é. Você consegue ir crescendo de pouquinho em pouquinho, você não tem tanta economia de escala, né? Hoje até a gente teve reunião do conselho, a gente estava conversando um pouco disso também, dos grandes grupos que estão com capital, que tiveram aporte, capital, e está crescendo desenfreado. E serviço é uma coisa, capital intensivo, labor intensivo. Então, uma área de serviço crescer muito forte, é muito difícil, você tem que contratar, criar cultura, treinar, etc. Acontece bastante em vários lugares, mas não é uma coisa tão simples do que você ter um sistema que, cara, é só comprar mais espaço no servidor e o sistema, teoricamente, é mais simples. Mas uma coisa legal é entender o teu mercado, entender que nicho... Cara, eu consigo ter um restaurante de nicho numa região, ou não, eu preciso... ter mais de algumas unidades para eu ter economia de escala, e aí, por exemplo, eu tenho um gerente grande que me ajuda, entendeu? Pô, você tem uma equipe de RH, mais um compras, mais não sei o que no restaurante pequeno, eventualmente não cabe. E aí fica nas costas do proprietário, e aí a hora que ele está cansado, a compra dá uma derrapada, o RH não anda, etc.
Então, mas eu acho que é muito caso a caso. É entender a tua indústria, entender teu apetite de risco, de vontade, e aí sim mapear. E não simplesmente, cara, vamos crescer por crescer, ou eu vou ficar no meu cantinho aqui que tá tudo bem. E eu acho que uma das coisas que também permitiu ao longo de toda essa história da Berna a gente manter a nossa essência da qualidade é porque é um produto nichado. Então, se a gente meu pai tivesse feito uma fábrica para vender 600 toneladas mês, não tem Brasil que vai comprar 600 toneladas de salsicha premium. Que claro, tem muito... Engraçado, o Brasil tem muito polo de prosperidade. Você vai em uns lugares em Minas, você acha que não tem nada. Pum. É surreal. É surreal isso, né? Mas é aquilo, você tem que crescer com o que faz sentido para o seu produto, senão você começa a perder a sua essência. Não, legal. E vamos falar um pouquinho aí de liderança. Me conta, hoje você tem quantas pessoas nível que responde diretamente para você na sua equipe? A gente está falando do G10, que são 10 pessoas. 10 pessoas. Que são diretores e gerentes. A gente tem gerente coordenador. Gerente coordenador. Muito pequeno para ter o diretor do diretor. Tá. Isso sou eu mesmo. E aí, como que é liderar? Você falou, hoje você está com 32. Você, do G10 mais um, você é o mais novo, Sou ou não? G11. Você compõe o G11. Tem um pessoal que está na mesma idade que eu, que daí... Você falando assim da época da sucessão, né? Um dos desafios, por falar que não teve nenhum da nossa sucessão, foi realmente... Eu já herdei uma equipe de G10. Conta para mim como que foi a tua trajetória. Você entrou... Minha trajetória? Dentro do... Sua trajetória profissional. Qual que você entrou com que cargo e... Oficial, né? Porque eu não tinha carteira assinada com 12 anos, mas vamos lá. Primeiro nem podia ter, porque senão vai dar problema. Você ia processar meu pai ainda, né? Mas bem na verdade eu fui para a Suíça com 15 anos, sozinho, para fazer o curso técnico. Então fiz lá numa empresa de alimentos também. Depois eu acabei trabalhando em frigorífico lá. Fiquei uns 7 meses, um pouquinho trabalhando num frigorífico de um porte maior e um pouquinho trabalhando num açougue que é muito parecido com essas fotos que a gente vê aqui, que era um açouguezinho, mas que fazia muita especialidade boa. Então, depois disso fiz a faculdade, passei um ano também na Alemanha estudando, depois eu voltei. Quando eu retornei para a empresa, eu trabalhei primeiro no setor de eventos, que é um dos pilares... vou falar mais de divulgação e marketing da nossa empresa, é setor de eventos que a gente faz festa de colégio, esse tipo de coisa, festa alemã. Depois eu fui para vendas, fiquei um pouco no financeiro, fiquei um ano fora, na Alemanha, e daí depois eu assumi. E daí o meu pai teve a brilhante ideia de me colocar na sala dele, na cadeira dele, na pandemia. Ele achou que, eu não sei se ele achou engraçado, ele deve ter achado assim, olha, se eles não surtar com isso aqui, eu acho que tá passar porque deu certo. Pronto, E também uma coisa que eu vejo, porque por mais que os outros sócios não estão no dia a dia da empresa, eles querem saber, ele tá lá porque é filho do dono ou ele tá lá porque ele realmente está entregando resultado? Então, voltando ainda uma dica assim que eu dou para a sucessão, contratar um filho é fácil. Agora, mandar embora, Deus me livre. Eu não quero ter que fazer isso, né? Então, é muito importante antes do sucessor entrar, quais são os seus KPIs, qual que é o milestone, o que você vai ter que fazer, vai ter que trabalhar de sábado, vai ter que acabar a faculdade, porque daí... Quando ele não performou e você vai ter que mandar embora, aí pelo menos tem uma boa justificativa. Por mais que eu percebo muitos empresários de empresas familiares, eles estão muito sedentos a trazer logo o filho para dentro. Mas às vezes tem que criar essas regrinhas, né? E falando de liderança, bom, o que muda bastante do jeito do meu pai, eu falo assim, eu acho que uma coisa que me orgulha também muito é como os meus pais conseguiram se complementar muito bem na empresa. Então, o meu pai era aquela pessoa mais entusiasmada, cheia das ideias, cheia de energia. Às vezes também não tão talentoso em falar com as pessoas, né? Mas era muito bom em motivar. E minha mãe era aquela pessoa que vinha por trás consolidando, tá? Vamos pegar esse produto aqui agora, esse fiambre, e vamos
fazer a ficha técnica, vamos fazer... então eles conseguiram remar para a mesma direção. E quando a gente fala de empresa pequena ou até mesmo de restaurante, o que o pequeno tem que o grande nunca vai ter? A gente é pequeno, a gente tem que ser mais ágil nos negócios. Então tem esse conceito do caos e da ordem. Você já ouviu falar, toda empresa tem a caos, e daí você tem essa intersecção que chama caórdico, né? E então eu percebo que os meus pais conseguiram muito bem ter essa intersecção entre o caos e a ordem, né? Eu acho que deve ser uma das coisas porque que também a gente conseguiu dar certo. E de liderança, Matheus, eu vejo transparência, para mim, é a coisa mais importante. Uma das coisas que eu falo é assim... Eu gostei de um ponto que você falou, cara, quando a gente erra... Você não usou, eu não tô lembrando a palavra, mas indubitavelmente você vai ter que falar que errou. Então, tipo, não tem, não sei que não. Você tem que ir botar na mesa, cara, errei, desculpa, como que a gente vai resolver isso? É engraçado porque você tem uma escritora, você já deve ter ouvido falar na Brené Brown, eu acho que ela chama, da liderança com vulnerabilidade, tá super best-seller agora. E ela faz exatamente isso no exército americano, de dar treinamento de como mostrar como ser vulnerável. E que é um dos elementos que também você acaba ganhando a confiança das pessoas quando você se mostra mais vulnerável, quando você sabe... Cara, gera empatia. O cara, se ele erra também e consegue fazer tudo aquilo, eu também consigo. Isso, é muito isso. Mas falando assim mais de liderança, transparência, trazer o time junto para você. Eu vejo assim, muitas vezes a gente não vai conseguir ter o melhor gerente, mas às vezes você fala assim, o que eu vou fazer para ele ficar pronto? Então, muitas vezes você vai ter um coordenador e você vai botar um coach junto com ele. Quem que é a pessoa que vai inspirar essa pessoa? Quem que vai mostrar para ele qual que é o caminho que ele precisa seguir para formar um gerente, né? Isso é muito válido também, né? Não, legal. E aí você faz isso principalmente com o seu G10, isso. Que é a turma que depois vai cascatear isso. Uma coisa que eu falo assim, você falou assim, sobre microgerenciamento e macrogerenciamento, que eu acho que também é um dos grandes desafios para quem é dono de restaurante, porque... Cara, você sempre acaba indo pro micro, que é a zona de conforto, sei lá, e mexendo. O Pablo lá da Casa Bela veio fazer o podcast, que ele falou, às vezes eu tô lá em cima da caixa da água resolvendo o BO. Você fala, meu Deus, por que eu tô aqui em cima da caixa da água resolvendo? Cara, mas precisa, porque se não resolver, não tem água pro serviço, então é muito doideira, né? Eu vejo isso, meu irmão, é igualzinho. Quando a empresa começa a crescer e você começa a ter mais níveis hierárquico, uma coisa você tem que deixar muito claro, o que eu vou fazer em microgerenciamento. Para mim, o microgerenciamento tem muito a ver com coisas que fortalecem o nosso pilar da cultura. Então, eu vou dar um exemplo. Qualidade, tô todo dia vendo por que a mostarda chegou com o picote errado. Se você for ver bem, é um microgerenciamento absurdo, muito mas doido. Eu quero estar lá. E outra coisa também, principalmente falando de restaurante que trabalha muito com pessoas, e você depende de pessoas para entregar o seu produto e serviço, como o diretor, o dono do restaurante vai se pôr com racismo, com preconceito, com cliente que maltrata o seu garçom, o seu maître. E nessa parte, cara, minha opinião, não tem nível 2. É assim, seu funcionário... o cliente xingou seu funcionário, cara, esse negócio tem que ir direto para a tua mesa e você tem que ir lá mostrar. Porque o gerente tem muita coisa, será que eu posso falar isso pro cliente? Será que o cliente vai vir processar depois? Dono de restaurante não tem isso não, cara, você é o dono. Se você fica em cima do muro quando acontece uma situação dessas, acabou tua cultura. Não. Então, já teve caso de um cliente lá de Manaus que xingou minha vendedor de filha da mãe. Eu liguei pra ele e falei assim, meu irmão, me desculpa, você não compra mais de mim. Esquece. É que eu tava irritado no dia. Não tem, cara. E aí você fortalece a sua equipe, né? Então, esse é o microgerenciamento que vale a pena. Saber o que você entra... hoje eu falo, a gente tá... Eu uso bastante o Benedito de exemplo aqui no podcast, porque
como eu consigo correlacionar o que a gente tá batendo papo, que eu vou batendo papo com a turma, né? E hoje o meu é muito descer e vem aqui, bichão, como que você fez essa situação? Fiz assim, então pode ter sido uma coisa de, desde treinar um outro funcionário, desde resolver uma situação de relacionamento pessoal. Então, hoje eu falo que meu irmão também, a gente gasta muito mais tempo sendo psicólogo / coach da nossa equipe do que eu indo lá e resolvendo, eu sou da parte financeira, então resolvendo como que a conta, como que fechou o DRE, como que não sei o quê, e meu irmão muito menos de ir lá na cozinha e fazer o prato, mas ensinar o cara que fala, cara, peraí, por que você não conseguiu falar com o cara assim? Vamos lá, vamos entender, cara, traz o cara pra tua equipe, vem, junta. Então, construir a equipe, né? Que é construir cultura, etc. Então, a gente tem caído muito nesse sentido do microgerenciamento ser, vem aqui, a gente vai fazer uma sessão de coaching junto para você aprender a transbordar isso pro resto da tua equipe, né? E eu sei que a gente fala isso aqui na mesa, tudo lindo, maravilhoso de falar, mas... Dá coisa errada pra caramba. Putz, grila. Quem nunca gastou horas treinando um gestor para depois de 6 meses ele ir pro seu concorrente? E aí eu falo, é frustrante, mas aceita que a regra do jogo é essa, tenta ser mais eficiente como você treina, mas não vai deixar de fazer por causa disso. Sabe até um ponto, a gente começou a falar, eu com o meu irmão essa semana, e por que é tão difícil a questão de construção de cultura, valores? Eu tô batendo bastante o ponto nesse nosso papo, porque aí a gente chegou numa conclusão, também porque o turnover é alto. Então, a gente tem um turnover de 70% ao ano. Então, você tem 10 funcionários, depois de um ano você vai ter trocado 7. É surreal o negócio desse no setor. E gente que vai bem é 50%, que também já é surreal. De cada 10... O benchmark do setor é 70 e poucos % no Brasil. Piorou pós-pandemia. Então, chegou a ser menos, 60, 50, foi para 70 e pouco. E o Benedito acho que tem 40 e tanto. Mas mesmo assim, de cada 10 funcionários, 4 mudam. Nossa. Então é surreal, muita gente. E aí como que você constrói cultura? Porque você vai, treina, o cara sai. Você vai, treina, o cara sai. Cara, a nossa solução, a gente vai ter que treinar 4 vezes mais. Então, aí o que é o nosso papel? Cara, é sentar e não é mais eu vou entender o cardápio. Não, você vai entender o cardápio. Eu vou entender como que eu te ajudo para entender o cardápio, falar com o teu gerente, conversar com o cliente, fazer não sei o quê. Você ser o guardião dos nossos valores. Então... Tem um negócio bacana, outro dia eu vou trazer aqui para a turma do Conselho EV. A gente pegou e fez, eu aprendi isso num curso, a gente fez os valores, mas não só os valores, a gente fez assim, quais são os comportamentos dos valores. Sim. Então, cada valor, assim, qual que é o comportamento? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma pedrinha, isso é uma frase do meu irmão, e a gente colocou frases que a gente fala no cotidiano. Sim. Então, uma pedrinha vira uma avalanche. Meu irmão toda hora, não deixa uma pedrinha... que é um problema pequeno, virar uma avalanche. Quer anotar essa aqui, então, já vou escrever lá no meu, hein? Por quê? Porque, deu aquele probleminha. Exemplo, você falou, o cara tratou mal a garçonete. Cara, se você não vai lá e já resolve, isso vira uma avalanche. Cara, a garçonete se sentiu prejudicada, aí você não fez o trabalho de proteger, aí depois isso aí virou um processo, enfim. Então, se você vai lá e já atua no pequeno problema, então a gente começou a traduzir em comportamento. E hoje eu com o meu irmão, o dia inteiro, a gente tem uma reunião diária, todo dia com a equipe, às 11h30, pré-serviço, todo dia chamada. Qual que é o comportamento dessa semana que você fez? Qual que é o comportamento dessa semana que você fez? E cada um tem que contar, puta, eu fiz isso, aconteceu isso, eu fiz isso. Então a gente hoje virou servidor da nossa cultura. Sim. E aí, falando um pouco dessa dificuldade nossa no nosso setor de ter cultura forte, porque o turnover é super alto, né? Nossa, o meu no pior época foi 25 e... Hoje, graças ao nosso RH, eu tenho que falar bem porque ela está fazendo um ótimo trabalho. A gente está com 12, mas nossa, realmente é muito desafiador. Isso é uma coisa que a gente pode aprender bastante com as multinacionais, Quando você vê como é um onboarding, como é uma integração de uma multinacional, o cara fica uma semana, Até ele sentar no lugar dele para começar a fazer qualquer coisa, o cara tá uma semana só na lavagem cerebral. No bom sentido da coisa, sim, né? Sim, o cara vai aprender a trabalhar antes de trabalhar, né? Vou te contar como que é o setor. Cara, você é cozinheiro, me conta aí. Assim, assado. Tá bom, bota a doma e entra no jogo. Cara, e o cara começa a fazer carne, porque ele entrou na chapa, porque o chapeiro faltou, e você trouxe alguém, e, cara, a primeira carne sai mais ou menos volta, a segunda carne sai mais ou menos volta, a terceira carne, cara, beleza. Ou
Já teve caso, tipo, puta, o cara não consegue, bicho, sai, vai pro canto lá, vai cortar cebola. Numa boa, cebola em outras coisas. Cara, fica outra coisa lá que não vai atrapalhar a comida do cliente. Mas é muito interessante. O nosso setor tem um turnover alto e como muda muita gente, também cresce muito rápido. Então, o cara que é lavador de prato, se ele for um cara empenhado, querendo aprender e, cara, os valores dele batem com o da empresa, cara, não dá 2 anos ele é gerente de loja. Então, como imagina o cara sair de um lavador de prato e virar um gerente de loja. E existem muitos casos assim. Então, tem o ponto positivo também pro funcionário. O cara, pô, imagina, em 2 anos eu saí de um cumim e virei um líder de loja. Mas é um desafio gigante pro dono de bar e restaurante transformar isso numa cultura sólida, forte, que faz o negócio perpetuar, né? E uma coisa que a nossa consultoria de RH fala muito assim, que a gente está começando a melhorar isso dentro da nossa empresa, assim, mas por que eu vou fazer um curso aqui? O que eu vou ganhar com isso agora? Eu falo assim, agora você não vai ganhar nada. Você vai fazer esse curso de Excel, você vai fazer esse curso aqui, porque você está se preparando. Agora, quando talvez um líder saiu, foi mandado embora, quando um gerente saiu, foi mandado embora, ou você está preparado naquele minuto para assumir, ou a gente vai pegar alguém do mercado e você vai perder a chance de subir. Então, é o que você falou, do mesmo jeito que uma coisa boa é uma coisa ruim, como tem um turnover alto, talvez o garçom que entrou abra espaço para o cominho virar garçom. Exatamente. Se preparar, mas é a nossa obrigação de falar como ele tem que se preparar. Então, e aí que eu acho que tá o ganho do negócio. Cara, qual é o comportamento que você tem que ter? Qual que é o não sei o quê? Então, o que nem você falou, o ritual das 10. Cara, se o cara tem que ir lá e ficar bravo pô, eu tenho que acertar esse negócio, ficar bravo do post-it estar 3 meses na parede, eu vou me movimentar para tirar o post-it antes, que é criação de cultura, né? E assim, falando, né, para uma realidade de restaurante que você não tem toda uma equipe de RH para fazer esse monte de treinamento, é muito assim, como é que eu consigo automatizar isso? Na minha equipe, eu falo assim, pelo amor de Deus, você define um procedimento, abre o PowerPoint, filma a sua tela e grava isso em algum lugar, porque não dá para ficar treinando toda hora, não dá para você ficar repetindo a mesma coisa. O negócio é você fazer um vídeo e falar assim, antes de você entrar para a cozinha, você vai assistir 20 vezes esse vídeo. Não é? É um jeito de treinamento também, Sim, com né? certeza, com certeza. João, deixa eu perguntar algumas outras coisas para você. A gente já tá chegando pro final aí. Cara, e aí? Estamos falando com dono de bar e restaurante. Como que a gente encontra a Berna? Você tem um on-trade que é direto? Tem... o cara quer fazer um cardápio? Ou que você não atende só o restaurante, a cantina alemã, por exemplo. Você atende tudo, certo? O Pablo, por exemplo, deve ser um cliente seu. Nossa, o Pablo, tá muito. Na Expo Flora mais ainda. Pô, não é puta, agora ele tá doido. Pablo, você quer Expo Flora, gente. Eu vou trazer convite pra vocês e tenho que voltar pra lá aqui. Ele é muito doido, ele abre 2 ou 3 restaurantes ao mesmo tempo na Expo Flora, ele é muito louco. Não é. Parabéns, Paulo. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Olha... Nossa, agora chegou a hora de vender, né? Não é que você viu ponto forte aí... Todo mundo, mas pode falar, fera, aqui o podcast é jabá também, tá todo mundo empresário tentando fazer a vida acontecer. Faz propaganda aí pra gente da Berna. Primeiro que é muito o que você falou, né? A Berna, nossa, o que a gente já desenvolveu de produto é uma coisa que até... Inclusive bobearam, podia ter trazido umas salsichinhas aqui pra gente comer, né? Olha que sacanagem. Bobearam, vamos pensar nisso, viu, Lucas? Mas eu vou falar que eu penso... Marcão, dá tempo de você pedir lá pra mandar trazer alguma coisa, hein, Marcão? Cara, pior que eu vou falar pra você, eu bobei, porque se eu tivesse ido um pouquinho mais cedo, eu tava vindo pra cá e falei, puta, eu vou passar na minha loja de Campinas, pegar pelo menos um pacote de salsicha, né? Mas tô brincando. Meu pai vai ver esse podcast e falou, nossa, você é ruim de vender mesmo, hein, cara? Pô, tu tem oportunidade de fazer propaganda e tu não vais, meu. Olha, falando assim do nosso DNA também, eu vejo muito isso do meu pai e da minha mãe. Eles são fissurados por desenvolver produto. Às vezes tem que tomar cuidado, não vem dar ideia para ele, porque senão ele vai fazer e a gente tá com essa meta agora de dar uma enxugada. Então, assim, a Berna vai desde do que a gente está vendo aqui, de salsicha, patês, o nosso pastrame, que é muito bom, dos meus produtos prediletos, aliás. Mas a gente faz muito produto tailor-made para indústria. Legal. Então a gente faz uma gordura derretida para o miojo, a gente faz uma linha de Natal. Normalmente, tipo food service para indústria. Para indústria. Tá. A gente faz, muito produto sous vide.
para uma rede grande de supermercado, para produtos de Natal. Mas, assim, aonde que você encontra a Berna? Bom, a gente gosta de trabalhar com venda direta, então... Só entrar no nosso site, lá tem o nosso WhatsApp. Você não vai falar com um robô, você vai falar com uma pessoa mesmo, e daí uma das nossas maravilhosas atendentes vamos falar com você. Mas é um portfólio muito extenso. Restaurante que quer trabalhar com esse seu portfólio, entra no site. Entra no nosso site. www.berna.com.br ou só Berna no Google, que se minha equipe estiver fazendo o trabalho certo, vai aparecer logo em primeiro lugar. E vai ter o remarketing, você vai ter o remarketing, né? Mas é isso, a gente desenvolve muito produto. Nossa fascinação, o que está no nosso DNA é realmente pegar um desafio e falar como é que a gente vai fazer essa carne diferente para conseguir entrar num shopping sem fazer muita fumaça, sabe? Vários produtos que a gente acabou desenvolvendo ao longo dos anos, né? Legal. E isso no on-trade, né? Que é o dono de bar e restaurante. Isso. E no varejo, você está em supermercado, você tem... Aqui no Cambuí você tem uma loja ali pertinho do Benedito também, né? Isso. E a gente tem no nosso site um localizador de produto, que é onde você consegue colocar seu CEP, a sua cidade, e ele vai falar os pontos de revenda mais perto de você. Legal, bacana. E João, para te achar você é um cara ativo nas redes sociais, é mais tranquilão? Se alguém um dia quiser, cara, te conhecer, deixa eu ver o que esse cara tá falando da vida... Como que o pessoal te encontra? Eu vou te falar, pela minha conta, eu vejo muito pela quantidade de cartão de visita que eu entreguei esse ano. Eu já pedi 3 reimpressões, então já devo ter distribuído uns bastante. 300 cartões. Então, assim, eu adoro distribuir cartão de visita, então, poxa, minha rede social é João Rodolfo H, eu não entro muito no Instagram, mas se você estiver na nossa loja de Louveira, aqui, né? Tem aí, né? Vê aí, por favor. Nossa, que vergonha. Não, tá no PDF. Quer ver? Tá no PDF, boa. Nossa, que vergonhoso, eu tenho que falar, tem que ler qual que é meu Instagram. Não, aqui aceita cola, aceita tudo. João Raffaelli. João Raffaelli. Okay. Ótimo. É meu Instagram. Te encontro no Instagram lá. Eu fico muito na fábrica, que é em Louveira. Aliás, quem quiser visitar a nossa lojinha lá, todo dia tem degustação. E o meu escritório fica lá do lado. E teve também uma visita técnica que o pessoal da Brasel fez, né? Você foi? Eu acabei não indo porque eu estava fazendo uma palestra, agora eu estava fora. Mas o pessoal foi, todo mundo de branco, parecia que a galera estava fazendo aqueles filmes da NASA. Tudo doutor, super legal, achei super bacana. Marcão, você chegou aí também? Você foi, é verdade. O Marcão, conselheiro nosso, foi também. Galera, pirou. Precisávamos fazer outra, levar mais uma turma para conhecer. Com certeza. Até para aprender um pouco de, cara, o que é produção. Tem muita gente hoje em dia que está transformando um restaurante numa cozinha de produção. Isso é muito legal. Então, sair do restaurante... quase que manual o negócio e colocar equipamento, fazer um processo industrial e não só um processo mais manualizado, né? Como experiência mesmo. As cervejarias fizeram muito bem isso, de trazer o consumidor para o processo produtivo. O pessoal pira, né? Pira, não. Já foi, essa eu não perdi, mas eu prometo que a sua próxima, que vai lá, toma cerveja direto, não. Pô, é fenomenal. Muito isso. João, cara, é um prazer te conhecer. A gente já estava tentando lembrar, né? A gente se encontrou lá em Chicago, na NRA, ficamos conversando um tempo lá, meu irmão ficou junto, super bacana. Mas bom te ver aqui de novo na Brasel, é um prazer você vir contar um pouco da história aí da... Poxa, eu pensei que a gente fala mais tempo, tava tão boa a conversa, passou rápido. Espero que quem tá ouvindo tá gostando, né? Porque pra mim tá super interessante. O legal é isso, a turma fica levantando os papelzinhos pra mim que eu vou embora, esqueço. Mas super, super legal. Muito prazer. E é super legal de ver a história, 55 anos, você está aqui do lado da gente, em Louveira. Aqui na nossa região a gente conhece muito o nome Berna, então você falou, todo mundo sabe. E o legal é que o trabalho de vocês está super alinhado com a percepção nossa de cliente. Então, na hora que você fala Berna, cara, não, Berna a qualidade desculpa a palavra, é foda. Então, isso é super legal e ver que na hora que a gente vai para os rituais, que você fala da reunião das 10, você fala do microgerenciamento na beiradinha do sachê. Sim. Então, isso mostra como tá alinhada a percepção do cliente, com a proposta de valor que vocês têm, como você transformar isso em gestão cultura, que foi o papo nosso hoje. Né? Cara, muito obrigado.
Quiser passar um recado aí pra turma, fazer um jabá, manda bronca. Não, acho que é mais isso. Eu adoro falar sobre esses assuntos que a gente estava falando aqui hoje, da nossa história, de sucessão. De novo, que eu puder ajudar, eu ajudo com o maior bom grado. Legal. Se alguém vier lá na empresa e falar, pô, tô com essa situação aqui com meu filho. Uma coisa também que... Desculpa, só Você tem filhos? Não, ainda não. Ainda não? Vamos tentar vamos começar esse ano. Quer perguntar, já começou a botar pra trabalhar? Pelo meu timing, pra eu conseguir na hora. aposentar, né, tal. Mas se quiser trocar uma ideia, e o que eu vejo muito de jovens empresários, o pai pode até falar a coisa certa, mas às vezes o jovem vai querer ouvir de uma outra pessoa. O santo de casa Então, não faz milagre. Você conseguir ter alguns conselheiros informais, pessoas que falam, putz, foi muito bom isso pra mim. Fala, ó, você vai ouvir, o cara vai falar a mesma coisa que eu tô falando, mas vai falar com esse dono de empresa. Isso é muito bom. Então, se tiver alguém que quiser conversar comigo também, só aparece lá. Legal, que bacana a prontidão, é super bacana. Galera, foi um prazer. A gente fechou 39, são 39 podcasts aqui da Brasel. Aqui eu tenho que falar da agenda, né? Eu sempre esqueço de falar da agenda. Cadê? O que a gente vai ter, Lucas? Encontro de negócios no dia 28 de outubro. Vai ser o 30º encontro de negócios. Cara, não fechou ainda, mas a gente teve reunião de conselho. Se prepare você que quer saber o que vai acontecer com o delivery no planeta e como que você vai poder fazer o seu delivery bombar de várias formas que eu não posso contar ainda. Se prepare, venha no 30º encontro de negócio no dia 28 de outubro e você vai encontrar a Berna lá também. Então, não percam. Galera, bom ver vocês de novo no mais um encontro... Cara, já tô falando de encontro de negócio, mais num podcast da Brasel e bora voar.